O Fluminense se classificou para a semifinal do Campeonato Carioca. O Zubeldia tem um dos melhores desempenhos, ou melhor, talvez o melhor desempenho desde que assumiu o Fluminense em relação a qualquer treinador do país. Tá tudo correndo muito bem. A janela do Fluminense até agora com contratações pontuais e certeiras. Mas e centroavante e zagueiro? Isso continua sendo um problema e a gente vai ter que escolher entre qual é um dos nossos problemas. Eu vou falar sobre isso depois da vinheta, tá? Eu sou o Gabriel Amaral, deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e vamos embora trocar aquela ideia marota aqui. Depois de uma classificação contra o Bangu por 3-1, mas que tá latejando aqui, ó, a falha do Freitas, né? Eu vi um comentário muito bom, que foi bem assim, cara, impressionante. No dia que o Freitas não erra nenhuma vez, no dia que o Freitas tá passando tranquilo, tá todo mundo de boa, vai ser aquele pós-jogo no amor, ninguém vai mandar nada, não tinha nenhum motivo. O Freitas entrega um gol pro Bangu. E o pior, até a merda, quer dizer, o melhor, né? A merda que ele fez não muda nada. Porque é 3-1 ao invés de 3-0, e enfim. Mas o fato é que essa falha do Freitas, ela expõe um problema que o Fluminense tem pra temporada. E que problema é esse? Você pode se perguntar, se você for, né, um maluco. O problema é a zaga. No início da temporada, ali na virada da janela, a gente foi perguntado muitas vezes aqui sobre centroavante, porque era o desespero do final do ano passado. E talvez a gente tenha negligenciado um pouquinho a situação do zagueiro. Por quê? Porque o James veio, saiu Manuel e Thiago Santos. O James veio, uma boa aposta, né? E saiu o Thiago Silva. E a gente minimizou a saída do Thiago Silva, né? Que pese ele não tá bem lá no Porto, etc. Mas o Thiago Silva de 2025 compensou muita coisa do Fluminense. Muita coisa do Fluminense. Eu não sei se ele seria o mesmo em 26, mas eu sei o que ele era em 25. E aí, cara, a gente negligenciou a falta que um zagueiraço faz pro time. E eu mesmo fui um que, quando foi perguntado algumas vezes, eu falei, gente, a gente precisa muito de um centroavante, o zagueiro daria pra esperar até junho. Só que ainda assim eu não era tão radical, achava que a gente poderia trazer um zagueiro, mas a diretoria estava convicta de trazer o Nino no meio do ano. Esse era o ponto. Se trouxermos um zagueiro agora, não teremos como competir pelo Nino no meio do ano. Eu gravei um outro vídeo, inclusive, falando da chance baixíssima que a gente tem hoje de trazer o Nino no meio do ano pelo cenário atual. O ponto é que o Fluminense fez uma escolha. Matheus Montenegro deu entrevista. Quantidade a gente tem, ele não falou de qualidade, mas quantidade a gente tem de zagueiros para passar esse primeiro semestre. O nosso foco é o camisa 9. Rola a bola para a temporada e o Freitas, que tinha a proposta do Bolonha, que estava sendo, né, altamente evoluído e elogiado na Europa. Se você pegar os gols que o Fluminense leva no ano, ou mais do que os gols, na verdade, porque o Freitas, apesar de ser extremamente azarado também nos gols que o Fluminense leva, ele sempre bota... O lance que o Freitas falha, tá todo mundo vendo. Esse é o ponto, assim. E ele falha bastante, e todo mundo vê bastante os jogos do Fluminense. Mas o ponto é, não precisa só pegar os gols, não, que o Fluminense levou na temporada. Mas pega ali os lances do Freitas. Os últimos 5 jogos a gente só levou um gol. Foi o gol contra o Bangu. Falha do Freitas. Ele levou 2, na verdade. Levou o do Bahia, mas lá pra mim, eu já falei algumas vezes, foi falha do Fábio. O Freitas faz o que um zagueiro tem que fazer quando o goleiro tá saindo. Protege e não atrapalha o goleiro. E o Fábio se atrapalhou sozinho. Mas quando a gente vai pro jogo do Grêmio, tem falha de marcação. Ali foi da dupla. O Zubeldia fala na coletiva, né? Eu acho que tem... Eu chamo de duplas de zaga. E de fato tem a questão de entrosamento. Vai pro jogo do Nova Iguaçu. Enfim, tem uma série de problemas que o Fluminense tem. E a zaga se tornou uma delas. Apesar do número baixo, a gente cedeu um número de chances em algum momento que não agradou tanto. E pensando na temporada, o James ainda não é um zagueiro que me passe confiança. Oscila muito ainda e acho que, né, ao longo da temporada pode sentir um pouquinho o número de jogos muito alto. O James não é um cara que jogou muitas partidas na carreira, assim, mais de 50, 60 por ano, como se exige um zagueiro titular. O Igor Rabelo é uma incógnita, e aí eu abro a internet e tem lá: Igor Rabelo é tratado como prioridade no Remo. O Remo tem interesse. Aí eu olho do lado de cá e vejo, não, o Grêmio quer o Igor Rabelo. Aí eu olho para outra notícia e fala: Santos oferece Igor Rabelo pro Santos. Então, assim, o que me parece é o quê? Quando começa, eu falei isso já pra vocês, quando começa a sair notícia de um monte de times querendo um jogador que tem contrato, é porque tem alguém, ó, disparando por aí.
Então parece que já, né? O Zubeldia na entrevista dele, inclusive, fala que o Igor Rabelo é a quarta opção, que ele tem 3 que ele intercalou e um que jogou menos que o Igor Rabelo, não deve contar tanto. O Ignacio teve 3 oportunidades até agora. Tá tendo a quarta oportunidade de virar titular. O Ignacio, quando chega com moral para virar titular em 2024. Se é o companheiro de zaga do Thiago Silva. Joga 2 jogos e se lesiona. Thiago Santos, quando ele volta, o Thiago Santos está voando na zaga ao lado do Thiago Silva, ele perde a chance. Começa 2025, Mano Menezes coloca: Ignacio é o meu titular ao lado do Thiago Silva. E ele faz o Carioca inteiro praticamente. Mete gol contra o Águia de Marabá. E ali ele era titularíssimo. As finais são péssimas contra o Flamengo. Ele tem uma pequena lesão, fica fora um tempo. E o Thiago Silva, ele só joga depois ali com o Renato Gaúcho, o iniciozinho do Thiago Silva estava lesionado. No Mundial, quando jogou com 3 zagueiros, e pega justamente a melhor fase do Freitas. Vem a reta final do ano, troca de treinador, e com o Zubeldia, ele praticamente não teve chance, já que o Zubeldia emendou escalações seguidas com Freitas e Thiago Silva. O Ignacio vai ter outra chance agora. Ele tem que não se machucar e manter um bom nível, de fato tem. Mas ainda assim, nós estamos falando sobre uma zaga frágil. E ao mesmo tempo, a centroavância, o que acontece? O John Kennedy, um John focado Kennedy. Cara, conversar com gente de bastidor pra poder entender. E não é bastidor do Fluminense, não. É bastidor de vida do John Kennedy. E a galera falando, cara... Aí conversa com gente do clube e a galera fala, cara... Tá magro, tá dedicado. Se tá fazendo merda, realmente dessa vez ninguém sabe, porque todo mundo sabia tudo que acontecia antes, sempre tinha ali, né, a informação. Afastado dos problemas, tá se dedicando. E não é à toa, o campo mostra, gente. O campo mostra. O campo mostra na cara. Quando o John Kennedy larga 3, 4 metros atrás do zagueiro do Bangu e chega primeiro na bola. O campo mostra isso. Quando o John Kennedy disputa toda a bola que vem nele com o zagueiro do Grêmio, com o zagueiro do Botafogo, que só eram fortes fisicamente, e ele ganha na raça. E quando é contra-ataque da equipe do Bahia e o John Kennedy chega antes dos pontas na parte da defesa, o campo mostra. Só que, ao mesmo tempo, o quanto que dá pra confiar no John Kennedy no longo prazo? Não se tem como confiar. E outra, ainda que você confie no John Kennedy, o quanto um time campeão pode contar com o John Kennedy sendo titular. Vai lembrar, o grande John Kennedy do Fluminense era reserva de um germancano furioso, metendo 80 gols em 2 anos. Então, tem todas essas questões que não tiram, apesar do início bom do John Kennedy, não tiram em nada a responsabilidade da contratação de um super centroavante. Mas o tic-tac do relógio, ó, tic-tac, 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 eu tô fazendo isso daqui já há mais de um mês. Galera, ele é forte. Faltam 2 semanas para fechar a janela. 2 semanas para fechar a janela. O Fluminense negociou com o Hulk durante um mês, praticamente um mês. Não fechou. E hoje, com a demissão do Sampaoli, eu diria que a chance de fechar é praticamente 0. O Fluminense negociou com o Buanga pelo menos ali 1 semana e meia. Não fechou. Pelo visto, o cara fica por lá, a proposta tá lá ainda. Se quiserem, né, e aceitarem, tem jogo, mas não parece que vão aceitar, o LA não vai aceitar tão fácil assim, não. A não ser que achem um substituto agora, né? Inclusive, amanhã, né, nessa quarta-feira de cinzas, tem a estreia do LAFC na Conca Champions, né, contra um time de Honduras, Real alguma coisa. Acho que é Real Espanha. E provavelmente veremos o Buanga em campo com a camisa do LAFC. O Fluminense negociou com o Alexis Coelho, o argentino do São Lourenço, que chegou a tentar pagar $5 milhões por 80% do jogador e não fechou. O fato é que o Fluminense não consegue contratar hoje nem centroavante para poder completar elenco. E aí vem aquela pergunta, qual que é o desespero maior? A zaga ou a centroavância? Para responder isso, assim, faltam 2 semanas para fechar a janela. Tem tempo para poder fechar os 2, inclusive. Com a situação do Nino que eu falo num outro vídeo aqui, né? Que a situação do Nino é mais complicada, mas eu acho que a gente já deveria ir atrás de outro jogador. O Adrielson, né? Fluminense a ida do Fluminense ao Adrielson me parece que é o Fluminense entendendo que a situação do Nino vai ser meio que a situação do John Arias. Uma oferta protocolar para não apanhar da torcida dizendo que não fez proposta. Mas enfim, voltando a centroavância e a zaga. Qual que é mais urgente? Eu confesso que eu não sei. Eu não tenho essa resposta aqui porque eu acho que essa resposta... Ninguém pode ter certeza dessa resposta.
Porque pra pessoa ter certeza dessa resposta, ela precisa saber o que aconteceu, porque não tem nada extremamente claro. Mas eu vou fazer aqui um comentário que vai dar argumentos pra quem quer responder essa pergunta de que é mais desesperador nesse momento, zagueiro ou centroavante. No ano passado, a gente ficou top 5 em todas as competições. A gente foi até a final do Carioca, a gente foi quinto colocado, né? Acho que na tabela a gente fica em sexto, mas enfim. A gente foi até as quartas de final da Sul-Americana, a gente foi até a semifinal da Copa do Mundo de Clubes, e a gente foi até a semifinal da Copa do Brasil, e a gente foi também, terminou na quinta colocação do Brasileirão. Se a gente tivesse um centroavante, e eu afirmei isso algumas vezes, provavelmente a gente teria conquistado um desses títulos. Não do Mundial, mas talvez o da Sula, talvez o da Copa do Brasil. Se a gente tivesse um centroavante, a gente teria provavelmente conquistado um desses. O problema é que se a gente tivesse um centroavante bom, fizesse 30 gols na temporada passada, mas a gente não tivesse o Thiago Silva, não tivesse um zagueiro bom jogando ao lado do Freitas, a nossa zaga tivesse sido, em vários momentos do ano, se eu pegar aqui um jogo aleatório do ano passado e clicar, ó, pegar um Fluminense Bahia, o jogo de volta no Maracanã. O Thiago Silva fez gol, inclusive, nesse jogo. A nossa zaga no banco tinha Manuel e um Ignácio que fisicamente não era tão confiável. E aí, tira o Thiago Silva desse ano. Tira o Thiago Silva do Brasileirão. Mesmo com um bom centroavante, talvez a gente não fizesse as campanhas que fez. Trazer um zagueiro sólido nesse momento. Porque no ano passado, qual que era a questão? O ataque, de alguma maneira, a gente resolveu. Você sabia que no ano passado a gente fez mais de 100 gols na temporada? Pois é. 114 gols em 79 jogos. Sabe por quê? Porque o Serna resolveu em algum momento. Porque em algum momento o Canóbio resolveu. Até mesmo em algum momento, até o Everaldo foi fazer gol no ano passado, né? Até o Everaldo achou uma forma de fazer 8 gols pelo Fluminense no ano passado. O Germancano meteu 20 na temporada. De alguma maneira, as coisas se resolveram. O Canóbio fez 16. Não, 16? O Canóbio? Gols, cadê? Fez 13 o Canóbio. Serna também. Samuel Xavier sozinho fez 7. Então o ataque, de alguma maneira, alguém fez gol. A defesa, se você não tem um zagueiro, de alguma maneira o zagueiro vai entregar e vai falhar. Neste momento, eu estou mais preocupado com a zaga do que a centroavância. Isso pode mudar, tá? Há um mês atrás não era isso, não. Há um mês atrás eu estava mais preocupado com a centroavância. Mas neste momento eu estou mais preocupado com a zaga. E aí você pode falar, Gabriel, então você está falando pro Fluminense não buscar o centroavante? Não. O Fluminense teve 2 meses, até agora, 2 meses. E ainda tem mais 2 semaninhas de bônus para contratar um centroavante. Você não conseguiu incompetência. Desculpa. Se o Fluminense tem 15 milhões de euros para fazer uma proposta pro Buanga, se o Fluminense tem a possibilidade de chegar com 15 milhões de euros para algum atacante, e a gente tá falando, apesar de ser um atacante com uma ótima média de gols na MLS, a gente tá falando de um jogador que só fez gols aos seus montes na MLS e é um atacante do Gabão, ou seja, na seleção também não é um cara de uma super seleção, e a gente tava pagando 15, desculpa, com 15 milhões de euros, você traz um centroavante em 2 meses. Em 2 meses você traz. Então, cara, assim, não é justificativo em momento nenhum. O Fluminense tem que trazer. Na verdade, o Fluminense estava me garantindo, entre aspas, que tinha pelo menos 24, 25 milhões de euros para contratar. Porque se o Nino ia pegar por 10 e o Buanga por 15, com 25 milhões de euros, dá para fazer, né? Dá para fazer. Não vou dizer que dá só, não. É preciso fazer. É preciso fazer. Vai ser difícil a temporada. E esse é o pior, é que a temporada não vai ser difícil. O Fluminense talvez seja quinto em tudo esse ano, igual foi no ano passado. Top 5 em tudo, mas sem ser top 3 em nenhum além do Carioca. Só que vai ficar de novo a sensação de que a gente desperdiçou uma oportunidade de título, que é o que forja torcedor. Vamos ver como é que vai ser o ano. Não se esquece de deixar aquele like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal. E detalhe, né? Falaram lá do tal do Romagna, do San Lorenzo. O Johan Romagna, né? Não conheço muito o zagueiro. Já foi falado lá atrás, aparentemente não tinha nada. Tá sendo oferecido em tudo quanto é lugar no Brasil. E aí, assim, eu não conheço muito o cara pra poder saber. Mas hoje,
O prudente pro Fluminense é buscar um zagueiro. O România não seria esse zagueiro da solidez. Seria um zagueiro pra dar mais... Seria um zagueiro pra substituir o Igor Rabelo, talvez, né? Mas se o Adrielson custasse, eu não acho o Adrielson um gênio, acho o Adrielson pior do que o Nino, mas acho o Adrielson um bom zagueiro. O Fluminense precisa contratar um bom zagueiro. Tem limite, não é pra pagar igual um maluco. Não dá pra ficar sem. Se inscreve, deixa o like, tamo junto. Até a próxima, valeu.